Anderson e a Mitz, eles é que vão ministrar a gente aqui. Pastor William, dá uma corrida aqui rapidinho. Vamos orar então, gente. Deus, obrigado pela vida do Sanderson, pela vida da Mirtes. Obrigado, ó Pai, porque muito mais do que as palavras que eles vão transmitir para nós aqui, a vida deles tem falado mais alto, Pai. Obrigado a Deus pelo casamento deles, obrigado pelo testemunho deles, muitos vão ouvir um pouquinho aqui. E Deus, a gente sabe que não é um casal perfeito porque nós não somos, mas é um casal que tem buscado viver a vontade do Senhor. E tem buscado viver o script do Senhor para as vidas deles. Pai, então, em nome de Jesus, que os teus servos, mais uma vez, sejam instrumentos do Senhor, para ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor quer, ó Deus, que nós ouçamos na sequência dessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Obrigado pela palavra, pastor William. Aleluia. Bom dia, graça e paz. Queria cumprimentar você. Jesus te ama, porque Deus é fiel. Algumas pessoas têm ouvido isso de mim, bem de perto, e é interessante a reação de cada um. É tão forte isso, Jesus te ama, porque Deus é fiel. E essa manhã eu quero cumprimentar você com a Mirtes, porque você está fazendo um grande investimento de amor no teu casamento, na tua vida e no teu casamento. Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença. E vocês vejam que o amor de Jesus por nós é tão grande, que Ele colocou aqui o templo, esse lugar bonito, esse lugar maravilhoso, com todo este equipamento, para que nós possamos aqui ter um tempo de aprimoramento em nossas vidas, um tempo de investimento espiritual, porque esse investimento espiritual é o que vai fazer toda a diferença. Então eu te saúdo com a graça e a paz de Jesus, porque essa graça e essa paz é o que o mundo mais está precisando. O tema que Mirtes e eu vamos falar, a culpa não é minha, Mirtes. Nem minha. Mas vamos lá. A culpa não é minha. Dentre outras coisas, o Vanderlei sempre diz que é claro que no encontro de casal quase tudo é muito repetitivo, né? A gente só precisa escutar de novo. E a culpa não é minha. O que me chamou, o que me deu vontade, a escolha mesmo de falar sobre isso, é que eu tinha até olhado para um trabalho secular, um trabalho que foi publicado na revista da Faculdade de Direito de Campos, uma tese, um TCC, de Samir Namur. E o título me chamou a atenção. O título do trabalho era a irrelevância da culpa para o fim do casamento. O título do trabalho era a irrelevância da culpa para o fim do casamento. E isso é uma tese bem grande e longa, e a conclusão dela era essa que você está vendo aí. Na esteira da mais avançada doutrina do direito brasileiro, outra não poderia ser a conclusão, senão a de que não há qualquer sentido em se tentar buscar a existência de um culpado pelo fim do casamento. Eu achei isso uma história. Eu não vou entrar nem nos detalhes, talvez, que tenha sido motivada tal tese, né? Isso tem a ver com a Igreja Católica, com alguma coisa assim. Mas o que eu fiquei a pensar mesmo é que quando um casamento falha, como é fácil terminar um casamento na frente de um juiz. E normalmente as desculpas, né? Os motivos são muito simplórios. Por qualquer motivo simples, você pode terminar isso. Não existe irrelevância nenhuma ou culpa. Você pode dizer que não estava dando certo,
Você pode dizer que está cansado. Você pode dizer que os dois desistiram. Incompatibilidade de gênios. Enfim, a culpa não é de ninguém, né? Então, casamentos têm problemas, sim. E eu queria pensar, mas o que é que levou eles a se casarem? Independente dos problemas, o que é que levou a mim e a você desejar ficar junto para sempre com esse que está do nosso lado? Porque é isso que a gente promete diante de Deus quando está casando, né? Até que a morte nos separe. Então essa promessa fica muito esquecida. Será que terminar parece muito mais fácil do que investir, do que cuidar, do que restaurar? Quando as coisas não estão bem num casamento, quando não estão indo bem, quem errou? Ambos erraram? A pergunta é, isso é irrelevante? O que eu quero discutir hoje, isso é irrelevante? Para nós, casais cristãos, é importante a gente olhar quem é o culpado? Você acha que isso é importante? É difícil acreditar que a culpa dos problemas conjugais do casamento, de pessoas que você conhece, seja só de um ou seja só do outro. É quase impossível, quando olhamos para o casamento dos outros. No seu não, nem no meu. No seu você acha que sabe muito bem de quem é a culpa. Mas, já olha, né? Mas, no que pode ajudar a olhar para as responsabilidades de cada um dentro do casamento, sempre que trabalhamos casamento, é necessário nós darmos uma passadinha no Éden, onde lá tudo começou. Olhar para o casal perfeito que Deus criou. O propósito, o plano, o roteiro que Deus tinha para eles. E principalmente, relembrar que eles foram criados para refletirem a glória de Deus. E aprender muitas coisas a partir do que aconteceu ali no Éden. Inclusive com o que deu errado. Depois que Adão e Eva comeram o fruto proibido, a harmonia do casamento foi quebrada. O casamento ideal acabou. Deus foi pedir conta do que eles haviam feito. Só que Deus aí cria o primeiro inquérito policial. Inicia a primeira lava-jato. Só que Deus não se dirigiu a eles como casal. Não. Olha como Deus fez. Ele não foi assim perguntar o que vocês fizeram. Ele foi objetivo, ele foi direto para o homem. E a pergunta foi, e a pergunta não foi, e o que a Eva fez? Individualmente ele perguntou. Vamos aqui ver em Gênesis, capítulo 3 em diante. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou para ele, onde estás? E o homem respondeu, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus lhe perguntou outra vez, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não fosses comer? Respondeu então o homem, a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Então, depois que Adão tirou o corpo fora, Deus fala com a mulher. Gênesis 3:13. E o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que fizeste? E ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. O casamento idealizado por Deus não estava mais funcionando. E Deus queria uma admissão de culpa. Queria que os dois se arrependessem e confessassem. Mas a gente sabe que eles começaram o tal joguinho empurra-empurra. Em vez de assumirem a responsabilidade por seus atos, Adão culpou Eva, que por sua vez culpou a serpente. E fizeram escola, e que escola que fizeram. Não é culpa minha. Transferência de culpa.
se as coisas estão erradas, alguém, alguma coisa deu errado, e eu certamente não sou culpado. Não é assim? É. Se as coisas estão erradas e alguma coisa deu errado, é bem provável que o culpado seja outro. A gente está falando de transferência de culpa dentro do casamento. A resposta de Adão e Eva, a resposta dos dois, foi tecnicamente correta. Adão disse assim: a mulher que tu me destes. E isso era verdade. Eva foi dada a Adão. Ele disse: a mulher me deu da árvore. E é verdade, foi ela que deu o fruto para ele comer, né? A Eva também falou uma coisa certa. Ela disse: a serpente me enganou. E ela foi enganada. Mas julgar a culpa um no outro era estar minimizando a própria culpa no assunto. Quero lembrar vocês que a palavra de Deus no livro de Romanos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa consolação. Eu não estou olhando isso como uma historinha da criação. Eu que estou olhando para a gente aplicar, esse é o modelo, né? Esse é o roteiro original lá do Éden, para a gente aplicar nos nossos casamentos. Deus não tinha perguntado, a pergunta de Deus não foi: quem contribuiu para que vocês pecassem? Não era essa a pergunta. Independente de quem fez isso, de quem influenciou tanto Adão como Eva, cada um tomou a própria decisão. Nenhum dos dois pensou em responder, por exemplo: sinto muito, perdão, eu errei, eu não devia ter ouvido, eu não devia ter comido, né? Então foi isso. Assim, Adão e Eva são os primeiros de uma longa lista que continua até hoje. A lista dos jogadores de culpa. Todos nós gostamos de dividir responsabilidades sobre outras pessoas, de lançar as nossas responsabilidades sobre a outra pessoa, principalmente quando os nossos sentimentos não são os melhores. Sempre alguém é culpado por ficarmos zangados, sempre alguém é culpado por ficarmos tristes, sempre alguém é culpado por ficarmos nervosinhos. Tem sempre alguém responsável pelo meu cansaço, pela minha impaciência, e principalmente, tem sempre alguém que me obrigou a agir daquela forma. Mulheres nunca são culpadas, nem por terem engordado. A lista de culpados é enorme. É verdade, né? Nós não somos culpadas nem por engordar. Isso é culpa de hormônios, daquela azeitona a mais, enfim, de qualquer coisa, né? Mas os homens também nunca são culpados. Eles não são culpados quando eles gritam ou quando eles erguem a voz. Tem sempre alguém que os irritou, né? Quando Adão foi questionado, ele fugiu da responsabilidade dele. Ele tentou se livrar da culpa e acusou Eva, sem dó e sem piedade. Eu vou perguntar para você, mulher, os homens escute bem. Como é que você se sentiria, né, se esse amado que está sentado aí do seu lado, né, quando ele que te disse que te amava, que veio aqui na frente, que a gente ouviu ele falando, que história de amor, enfim, tanta coisa. Quando, sabe, você arranjou um projeto, né? Ai, vamos comprar esse carro, ou essa casa, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer essa reforma e tudo mais. E ele concordou com você. Como é que você se sentiria, né? Se de repente ele se voltasse contra você, falasse: a culpa toda é sua, foi você que quis isso. Eu estou inventando isso, é só coisa do Éden. Ergue o dedinho se isso, para não erguer a mão assim, né? Ergue o dedinho se isso acontece na sua casa, né? Eu vi alguns dedinhos, ainda bem que eu vi alguns dedinhos levantados, né? Sabe, aquela coisa de osso dos meus ossos, carne da minha carne, aquela maravilha que ele recebeu do Senhor, de repente, sem dó e nem piedade, ela estava sendo acusada. Ela era o grande problema da vida dele, né?
Aquele homem que dizia que a amava, que vivia num local maravilhoso, num jardim maravilhoso, que tinha incumbência de protegê-la, de cuidar dela. Aquele homem agora era outro. Aquele homem agora, ele estava quase que insinuando, sabe, que Deus tinha errado em dá-la a ele. Porque quando ele disse, a mulher que o Senhor me deu, ele botou uma pontinha, olha, o Senhor também tem responsabilidade nisso, né? Não é verdade? Né? A mulher que o Senhor me deu. Então Adão foi muito cruel, mulheres, muito cruel. Nós, as filhas de Eva, temos que pensar nisso. Ela tinha sido enganada, a serpente passou a conversa nela, mas eu vou falar uma coisa, será que ele não viu isso? Onde é que ele estava? Se ela deu o fruto para ele estava do lado dela, né? Ele não se importou? Ele foi negligente? O fato é que agora ele estava culpando a Eva descaradamente para se sair bem. Aquele protetor, que é o que ele era, aquele protetor, aquele provedor, a condenou, né? Não foi só a comunhão com Deus que foi rompida. A união entre os dois estava danificada. Nada de, nós estamos juntos nisso, estamos juntos nessa. Não, agora é cada um para o seu lado, né? O nós foi perdido de vista. Então, antes, o relacionamento do primeiro casal, ele era para refletir, como Sandro disse, a glória de Deus. Ele deveria refletir o padrão de relacionamento da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que todos esses, né, eram independentes. Marido e mulher tinham identidade e tinham também uma interdependência saudável, igual a Trindade tinha. Pois nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando separados de Deus, independente de Deus, cada um passou a se concentrar no seu eu. O que aconteceu aqui, de certa maneira o pastor William já falou, que o pecado levou os seres humanos a se concentrarem no individual. É do meu jeito, eu primeiro, as minhas necessidades. E separamos um texto em 1 Coríntios 11. Vamos ver se eles estão ouvindo lá embaixo, né? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Diz assim, no Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois, assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore? Bom, ore a Deus com a cabeça descoberta? Então, dentro do casamento, quando eu sou independente, quando eu tomo ações de independência, significa que eu estou agindo por conta própria, sem me preocupar com. Ser interdependente, quando nós somos interdependentes, nós ajudamos a Deus, né? Que é diferente de codependência. Então, da mesma maneira que Deus não quer que a mulher viva independente do homem, também não quer que ela tenha uma dependência obsessiva, né? Uma codependência, esperando que o homem seja a razão de satisfazer todas as necessidades dela. Eu quero lembrar da tática de Satanás no Éden. A tática de Satanás no Éden foi vender uma ideia de que tudo vai ficar melhor se nós tomarmos as rédeas da nossa vida. Foi isso que ele passou para Eva. Ele disse, olha, se você comer, você vai entender melhor as coisas, você vai ter entendimento. Não é uma boa coisa uma mulher saber tudo que vai acontecer? Não é bom não, meninas? A gente tem uma ideia do que está pela frente, ter conhecimento. Sabe, ele falou assim, daí teus olhos vão se abrir, você vai saber o que está fazendo. Então ele vendeu uma ideia, Satanás vendeu uma ideia muito legal, ter controle é bom. Eu nem vou pedir para as mulheres erguerem a mão, quem acha que ter controle é bom. Podem ficar com a mão bem abaixadinha, né? A gente nem pensa nisso, né? Satanás tentou nos convencer que concentrar em nossos direitos, na nossa força, né? Era proveitoso. Eu faço as coisas, quando eu faço as coisas do meu jeito,
olha, pensa comigo. Quando eu faço as coisas do meu jeito, o que der errado é culpa do outro. A culpa não é minha. É? É. O casal estava ali juntinho no jardim do Éden. E a serpente se aproxima. E pelo visto, não deu a mínima atenção para Adão. Foi ignorando. Ignorou completamente. Como se Adão não existisse. E que nem estivesse ali. Ela começou a bater um papo com Eva, sabendo que Deus a tinha colocado como proteção e autoridade de Adão. E os dois se encontram e se encontravam debaixo da autoridade de Deus. E ao falar diretamente com a mulher, Satanás mostra como sua estratégia era enfraquecer a hierarquia que tinha sido estabelecida por Deus. Vamos dar uma olhadinha nessa dona Eva. Ela também não valida a presença do marido, que está ali do seu lado. Eva não diz à serpente quando a serpente lhe pergunta: foi isso mesmo que Deus disse, não como de nenhum fruto do jardim? Eva não diz: dona serpente, quero apresentar aqui o meu marido, conta para ele direitinho como é que Deus falou. Não. Ela continua a bater o papinho, com a serpente, né? E vão no papinho. Eva não consultou Adão, ela não ouviu seu marido, sobre um assunto tão fundamental. Não pediu opinião, não pediu conselho, ela simplesmente agiu, no controle. Estou no controle. Pegou fruto, comeu e deu ao marido. Estende seu braço, dona Mirtes. Adão não estava muito longe disso aqui, não. Ele viu e ouviu tudo e participou de tudo. Ele era testemunha ocular. E que testemunha? A única testemunha. Será que isso acontece ainda hoje? Ao decidir por si mesmo, Eva ficou devendo ao homem respeito, Eva ficou devendo consideração sobre coisas que afetariam aquilo que fora delegado a eles no seu papel dado no projeto original por Deus. Ficou mesmo. Eu reconheço. E eu, como filha de Eva, reconheço que ela pisou na bola. Mas também o que Adão fez o tempo todo? Tá? Gente, o que o Adão fez o tempo todo enquanto ela batia papinho com a serpente? Eu vou falar o que ele fez. Ele fez o que muitas mulheres dizem que os maridos fazem. Nada. Não é assim? É isso que ela fez. Ela, sabe, muitas mulheres dizem assim, o marido não faz nada. Eles não interferem, não se envolvem. A esposa oferece alguma coisa, oferece uma ideia, eles compram na hora, até por comodidade, até por não querer brigar ou discutir ou argumentar, né? Mas se você pegar numa hora boa e falar, vamos fazer isso, ele fala, faz, do jeito que você quer. Ou é só em casa que acontece isso? Não, né? Só na nossa. Sabe? Ou então, olha só, eu quero ver quem que já ouviu essa frase, quando o filho chega para o pai, o que ele responde? Resolve isso com a tua mãe. Isso aí também só aconteceu lá em casa, né? Resolve isso com a tua mãe, vai perguntar para tua mãe. O que tua mãe falar, tá falado, né? Isso é conversa que vocês reconhecem, né? Adão, se Eva ficou devendo esse direito, Adão também ficou devendo o direito, o privilégio que ele tinha de exercer sobre ela a proteção e o cuidado. Queridos, Deus criou o primeiro casal para que eles completassem um outro, para que eles trabalhassem em união. Para o homem, ele deu a responsabilidade de proteger a esposa, deixá-la sob os cuidados dele, suprir suas necessidades. E a mulher foi criada para responder às iniciativas do marido. O homem já tinha sido criado. Foi para ficar em conexão com ele e não independente dele. Mas, pastor Lírio diz que nem sempre os filmes acontecem como roteiro.
no relato de Gênesis também as coisas não aconteceram como deveria ter acontecido. Naquele dia fatídico lá no jardim, né, a ordem primorosa de Deus foi deturpada. A mulher fez as iniciativas, a mulher fez as escolhas. A liderança masculina naquela hora e a responsividade feminina, que foram criadas por Deus, que iam ser os elementos unificadores do relacionamento, elas passaram a ser forças destruidoras, geradoras de culpa. Culpa tua, não é culpa minha, né? Dos dois lados. A punição teve tudo a ver com isso. Quem conhece a punição sabe que a primeira vez Deus disse para ela assim: o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Nossa, todo mundo quieto, né? Os homens nem falaram amém. Nem um glória a Deus, hein? Mas sabe o que? Para ela a coisa pegou, né? Sabe, ele estava dizendo mais ou menos assim: em vez de você seguir a liderança do seu marido, ajudá-lo a servir, a cuidar do jardim, ajudá-lo a glorificar a Deus, você vai querer tomar as rédeas e fazer as coisas do seu jeito. Por conta disso, a liderança dele vai ficar muito difícil, né? Pesou para Adão também. De repente, não era tão bom assim. O pecado transformou o desejo positivo da mulher de ser receptiva, né, e o desejo que era do homem, né, de confrontar isso. Para Adão, aquilo que ia ser muito natural, né, aquilo que ia ser naturalíssimo, proteger a mulher, dirigi-la, falar com ela, conduzi-la, ficou a coisa mais difícil do mundo. Aliás, tudo para ele ficou mais difícil. Aquilo que ele tinha de graça, aquele ficar deitadinho na rede, dando nome aos animais, comendo frutinhas, ele disse: não, 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 você vai trabalhar, né? Você só vai comer isso agora com o suor do seu rosto, né? E de repente, cada vez que eu acho que ele pegava na enxada, ele devia lembrar: será que tem culpada nisso, né? Se não fosse a outra, né? A culpa não é minha, a culpa não é nossa, a culpa é de Adão e Eva. Do que nós estamos falando, né? O pecado afeta. Afetou. E o pecado afetou homens e mulheres. Todos pecaram de maneiras diferentes, mas todos carecem da glória de Deus. Nem homem, nem mulheres são inocentes. Nenhum consegue endireitar o outro. O pecado do primeiro casal fez muitos estragos, e fez estragos grandes. Mas Deus é especialista em restauração. E Ele é Deus Redentor, que faz tudo novo por meio da sua obra em Jesus Cristo, e Jesus Cristo em nós. Nossas vidas podem ser restauradas ao modelo original. Muitos reagem mal à ideia de que a mulher foi criada para ajudar o homem. Acham que isso é um papel secundário. Mas auxiliadora é um termo muito forte, muito vigoroso na Bíblia Sagrada. É ezer, que no original hebraico quer dizer auxiliadora. E é tão forte essa palavra, que nós vemos em Salmos 33, 20, essa palavra ezer, ela é usada em referência ao próprio Deus como ajudador. Salmos 33, 20 nós lemos: nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio e escudo. Aqui a palavra auxílio é ezer, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor que nos faz o nosso auxílio de base, de apoio. E no Salmo 72, 12 também lemos: porque Ele, Deus, ezer, auxilia o necessitado que clama, e também o aflito, e o que não tem quem o ajude. Deus vem como um ezer, como auxiliador, como ajudador. O homem foi criado para glorificar e servir a Deus, e não a si mesmo, e não o seu umbigo. Deus criou a mulher para ajudar o homem a cumprir o seu maior propósito na vida. E ela ajuda o homem a glorificar a Deus, de um modo
que ele não conseguiria se ela não existisse. Na criação, o objetivo de Deus era que crescessem e se multiplicassem, coisa impossível sem o auxílio da mulher. A mulher é Ezer, a auxiliadora do homem. Do mesmo modo que a igreja é Ezer, a auxiliadora de Cristo. A igreja ajuda a Cristo a glorificar a Deus. Juntos, a igreja e Cristo produzem muitos frutos, novos discípulos. Juntos, expandem a família de Deus e glorificam a Deus Pai. Se o modelo original for respeitado, podemos ficar isentos de culpa. Vamos ver aqui em Efésios 5:20. Eu gostaria que eles mostrassem lá embaixo. Efésios 5:20. E sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele roteiro que o pastor William falou, Deus em primeiro lugar, cabe aqui a nós homens restaurar esse papel original na família, com o homem sendo essa cabeça. E a responsabilidade é nossa, homens. E elas, Ezer, nossas auxiliadoras, vão nos lembrar disso, em tudo dando graças a Deus. O que aqui é o Salmo 51:17? A um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Paulo está dizendo aqui, dar graças a tudo, e para isso tem que ter um coração quebrantado. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ter uma característica fundamental, visível por todos: coração quebrantado, porque em tudo dão graças a Deus em Jesus Cristo. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitar-se uns aos outros é fundamental nesse relacionamento com Deus. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Maridos, nós, cada um de vós, ame a sua mulher. Ame assim como Jesus Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou, dando a sua vida por ela. Além de dar a vida e dando a vida por ela, santificá-la, purificando com o lavar da água da palavra, dar a palavra de Deus à mulher, para apresentar a sua mulher, mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim como o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo, quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Papel original, roteiro original de Deus, lição de casa, para tirar 10 com estrelinha azul. E para os homens ainda, meus queridos irmãos, não ficarmos mais sem culpa ainda. 1 Pedro 3,7, o apóstolo Pedro nos diz aqui nesse versículo: da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar com entendimento, com compreensão, com diálogo, dando honra à mulher como parte mais frágil, herdeira conosco da graça da vida, para que as nossas orações não sejam impedidas. A culpa pelas falhas no casamento é sempre nossa, quando deixamos de cumprir nosso verdadeiro papel designado por Deus. Mas na restauração de Deus, quando nós cumprimos, dar graças, sujeitando-nos, o marido dando a vida à esposa e nessa submissão, e aí sim, querida, é se subordinar ambos a Deus, e ambos subordinados a Deus se reordena o que foi desordenado lá no Éden.
A atitude de Adão de omissão. Estava ali, a um braço, vendo, assistindo. E se omitiu, se acovardou, porque ele também ficou interessadinho no que viria depois. O que vai dar esse papo? O que está sendo? Olha, tem algo aí, mas será que... Não, ele soltou o papel principal. Eu só vou interromper, ele está quase terminando. De fato, eu acho tudo isso a respeito de Adão, vocês não tenham dúvida. Mas eu penso assim, Eva comeu o fruto antes de dar para Adão. A palavra de Deus disse, no dia que comerem dele, morrereis. Eva comeu primeiro, estava morta. Eu sempre penso assim, como mulher, para aquecer meu coração de mulher. Isso é uma opinião nada teológica, talvez, bem de menina. Eu penso assim, gente, quando ela deu, ela tinha morrido. Ele escolheu morrer com ela. Ele podia ter pulado fora também. Mas eu acho que no fundinho ele amava, porque ao comer, ele escolheu morrer com ela. É verdade, pastor William, né? A Silmara que frequenta minhas reuniões de terça-feira sabe disso. Eu sempre defendo essa partezinha, né? Nós, filhas de Eva. Mas termina, amor. Terminar? Sim, querido. Vocês viram que eu sou obediente e submisso, né? A culpa não é minha. Nem minha. Quero convidar você a ficar em pé. Você tem liberdade de ficar sentado, tem liberdade de ficar em pé. Usa a tua liberdade em Cristo. Segura a mão do seu marido. Segura a mão da sua mulher. Dá uma olhadinha para ela. Segurando agora a mão dela. Vamos poder olhar um para o outro. Podemos pedir desculpas, né? Podemos. Se alguma coisa, pedir desculpas. Deixa eles pensarem um pouco. Pense um pouquinho. Conversa aí agora. Um tempinho entre... Olhando, olho no olho. Papai me ensinou olho no olho. É tudo. E eu passei isso para mim, passei para minhas filhas e estão passando aos nossos netos. Olho no olho. Então, vocês têm esses minutinhos. Talvez a gente tenha que pedir algumas desculpas, tá? Peça desculpa. Os dois, aí o Sanderson volta. Agora eu quero convidar que você ore pela tua esposa, meu querido irmão. Eu vou orar pela Mirtz e você ora pela tua esposa. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Querido Deus, obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo e como o missionário Ricardo nos ensinou nas vigílias aqui nessa igreja. Essa manhã agora é um eco na eternidade. E em lembrando dele, nós aqui como casais queremos abençoar os nossos missionários. Há um chamado original, como o pastor William ministrou nesse roteiro que tu nos deste. A culpa não é nossa. Quando nós vivemos o papel original que tu nos dá. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado, vivo e que breve voltará. Oramos a Ti agora rogando. Te rogamos, Deus, sorri para nós.
Sorri, Deus. Sorri a Deus. E que os nossos atos, como maridos, como casais, não tire o sorriso do teu rosto sobre nossas vidas, mas que os nossos atos toquem o teu coração, para tu estenderes as tuas mãos sobre nós, e principalmente sobre esses casais que aqui estão, que estão fazendo um investimento primoroso em suas vidas. Escuta-nos, Deus, atende-nos, Deus, e glorifica o teu nome, pois tu nos chamaste, Senhor, para sermos adoradores em espírito e verdade, e como família, família de Deus sobre a terra. Cada um, Senhor, aqui possa ser essa trombeta profética sobre a terra, essa trombeta de amor, de fé, de esperança. Haja uma unção nova, onde a culpa é lançada fora, aonde vem a vida de Deus em nós, o zoe do Senhor sobre nós. Derrama teu zoe, Senhor, derrama tua presença, Senhor, e que teu amor, ó papai, o teu amor seja forte, novo, vivo, vigoroso, Senhor, no papel original que tu nos dá, que ajudemos uns aos outros ajudando, se sujeitando, amando, dando a própria vida, honrando, e todos se sujeitando a ti, honrando a ti, Senhor, que possamos glorificar a ti no nosso agir, e principalmente quando ninguém nos vê. Ó Senhor, tu nos vê, abençoa-nos, seja nosso exército, Senhor, e que nós sejamos um ao cônjuge do outro, exército, ajudador, auxiliador, escudo, guerreiro, escudeiro, escudeira fiel. Que assim os dardos inflamados lançados das trevas, todos, em nome de Jesus, se apagarão. Senhor, sorri sobre nossas vidas, sorri, Senhor, porque a glória e a glória será única e exclusivamente tua, papai do céu. Agradecidos te somos por esse tempo, que agora é um eco na eternidade, só para a glória tua, no nome de Jesus, amém.